Olá pessoal, esse aqui é o primeiro vídeo dessa disciplina, Introdução à Probabilidade de Aplicações, disciplina do Programa de Pós-Graduação do Departamento de Matemática da UNB, e eu sou o professor Ari, que vou estar responsável por essa disciplina nesse semestre. Então aqui eu estou chamando de unidade 1, e nessa unidade a gente vai abordar alguns elementos básicos fundamentais da disciplina. No início vai ficar um pouco abstrato, mas aos poucos vocês vão percebendo o papel desses elementos fundamentais que a gente vai discutir aqui. Então a gente vai começar discutindo algumas classes de conjuntos, esses conjuntos que a gente vai chamar de eventos. Então a ideia de espaço amostral e ponto amostral, a noção de álgebra de conjuntos e a noção de sigma-álgebra de conjuntos, que vai ser o mais importante aqui, e consequentemente a noção de espaço mensurável, sigma-álgebra gerado, a gente vai ver também, e a importante sigma-álgebra de Borel na reta, com alguns exemplos e exercícios. Então vão ter bastante exercícios aqui ao longo dessas aulas todas. Vou sempre deixar exercícios e é importante que vocês resolvam esses exercícios para ter a oportunidade de manipular os conceitos que vão aparecendo aqui e também desenvolver os raciocínios que vão ser aprendidos aqui. Então as referências para essas primeiras notas é o livro do Barry James e o livro do Alan F. Carr. Esses dois livros estão indicados no plano de ensino e também na descrição do vídeo abaixo aqui no YouTube. Então, classe de conjuntos ou eventos. Então a gente vai considerar um conjunto qualquer. Esse conjunto a gente vai denotar assim, a letra grega ômega maiúsculo. Naturalmente, supor que ele é diferente do vazio, não faz sentido ficar fazendo nada no conjunto vazio. E esse conjunto é o que a gente vai chamar de espaço amostral. Então, mais para frente, em outros vídeos, a gente vai detalhar um pouco mais essa história de espaço amostral. Mas, por enquanto, vocês só assumam que é um conjunto qualquer, um conjunto... A natureza dos elementos não é relevante aqui, nesse momento. É simplesmente um conjunto qualquer no vazio. E esse conjunto, o termo técnico que a gente vai usar para ele vai ser chamado espaço amostral. Então, espaço amostral, sempre a letra grega ômega maiúsculo, conjunto no vazio. Um elemento desse conjunto, denotado por ômega minúsculo, que ômega maiúsculo é o conjunto e o ômega minúsculo é o elemento do conjunto. Então, cada elemento do espaço amostral é o que a gente vai chamar de ponto amostral. Então, mais para frente também, quando eu for falar um pouco mais específico sobre espaço amostral, ponto amostral, então vai ficar um pouco mais claro o porquê desses nomes aqui. Mas, por enquanto, são conjuntos e elementos do conjunto. Então, aqui só para fixar a notação, dado com um subconjunto qualquer do espaço amostral ômega, então, complementar desse subconjunto, que a gente vai denotar assim. Como você já deve saber, esse é o conjunto dos pontos do espaço amostral que não estão no conjunto A. Então, as duas notações possíveis vão ser essas. A sobrescrito C, para indicar que é o complementar, ou então ômega menos A, que é para indicar que é o que está em ômega e não está em A. Então, um esquemazinho aqui de diagrama de Venn. Então, esse retângulo aqui, digamos que representa o espaço amostral ômega. Esse conjunto aqui, essa figura representa o conjunto A. Então, o complementar é o que está fora. Tá? Sempre bom, quando for possível, fazer um esqueminha desse diagrama de Venn para vários raciocínios que vão aparecer aqui ao longo dos vídeos. Bom, o primeiro tipo de classe de conjuntos que eu vou abordar aqui, vou denotar assim, a F caligráfico, a coleção de subconjuntos do espaço amostral. Então, dizemos que essa F caligráfica é uma álgebra, ou álgebra de subconjuntos de ômega, ou simplesmente álgebra de ômega, se vale esses axiomas aqui. O primeiro axioma, o espaço amostral tem que ser um elemento da coleção, então, da família F ou da coleção F. Então, o espaço amostral é um elemento dela. O segundo axioma, se eu tenho um elemento da coleção F, então o complementar dele também é um elemento da coleção F. E o terceiro axioma, se eu pego dois elementos da coleção F, então a união desses dois elementos também é um elemento da coleção F.
tá? Então isso é o que a gente chama de uma álgebra de ômega, álgebra de subconjuntos de ômega, ou simplesmente álgebra de ômega. Ou álgebra em ômega também, se quiser dizer, tá? Então é uma família de subconjuntos, uma coleção de subconjuntos de ômega que satisfaz esses três axiomas. Eu vou deixar como exercício vocês verificarem uma coisa bem simples, só com base nos axiomas, vocês verificarem o seguinte: se eu tenho uma álgebra F de ômega, então vocês vão provar o quê? Que o vazio é um elemento de ômega. Então veja que os axiomas só são esses três aqui. Então tudo que não estiver aqui no axioma deve ser demonstrado, tá? Então você deve usar os axiomas e raciocínios lógicos para demonstrar o que não for aqui do axioma. Então o conjunto vazio em nenhum momento foi mencionado aqui no conjunto de axiomas. Então ele deve ser verificado que o conjunto vazio também é um elemento da coleção F, se a F for uma álgebra, tá? Mas é uma coisa tranquila, então fica como exercício para vocês verificarem. Segundo, se eu pego dois elementos da coleção F, né? Então F é uma álgebra, então a interseção é um elemento da coleção, a diferença entre A e B, né? A diferença é A menos B, ou seja, o conjunto dos elementos que estão em A e não estão em B, também é um elemento da família F, é um elemento da álgebra F. E a diferença simétrica. A diferença simétrica é o quê? É a união da diferença A menos B com a diferença B menos A. Então a diferença simétrica também é um elemento de F. O item C, se eu pegar uma família finita qualquer de elementos, né, de subconjuntos aqui na família F, então você tem N elementos em F, então a união desses N elementos também é um elemento da família F, a interseção desses N elementos também é um elemento da família F. Então veja que nada do que está aqui foi colocado nos axiomas. Óbvio, não faz sentido você colocar esse monte de coisa como axioma. Então você pega o mínimo possível aqui que você precisa para ter a coleção de axiomas para definir o seu objeto aqui, no caso aqui a álgebra, e a partir dele, raciocinando, vocês vão deduzir todas essas coisas aqui. Então são coisas simples, ficam como exercício para vocês. Só aproveitando o comentário, né, como pré-requisito para essa disciplina, que como é uma disciplina de pós-graduação, já assume que o estudante aqui tem uma formação básica em matemática em nível de graduação, então já sabe desenvolver esse tipo de raciocínio aqui, né? Saber demonstrar essas coisas, já tem experiência aí dos cursos de álgebra abstrata básico ou de análise na reta básico em nível de graduação, saber desenvolver esses raciocínios aqui, tá? Então esses são os pré-requisitos que vão ser necessários para essa disciplina aqui. Ela não assume como pré-requisito você ter estudado nada de probabilidade, mas assume essa maturidade matemática, que se adquiriu aí ao longo do curso de graduação, estudando-se elementos de álgebra abstrata ou de análise. Não vai ser preciso tanta coisa de análise, mas tem algumas coisinhas que a gente vai precisar aqui, que vocês vão ver muito em breve. Bom, e aí, mais importante do que essa noção de álgebra é a noção de sigma-álgebra, que vai ser mais importante aqui, essa noção. Então, uma coleção F de subconjuntos de ômega, ela é uma sigma-álgebra de ômega, ou uma sigma-álgebra de subconjuntos de ômega, se acontecer o quê? Se satisfizer esses três axiomas. Primeiro, o espaço amostral é um elemento da coleção. Segundo, se eu tenho um elemento qualquer na coleção F, então o complementar dela também é um elemento da coleção. Terceiro, se eu pego uma quantidade enumerável de elementos em F, tá? Então A em si N, com N naturais, com uma coleção enumerável de elementos em F, então a união desses elementos também é um elemento de F. Então aqui é uma união enumerável. Então aqui percebam a diferença entre os axiomas que definem álgebra e os axiomas que definem sigma-álgebra. Os dois primeiros são os mesmos. Muda aqui no terceiro. No terceiro eu só peço que a união de dois elementos seja um elemento de F. Enquanto aqui eu peço que a união enumerável de elementos seja um elemento da coleção F, tá? Então a gente pode dizer que a álgebra é uma família de subconjuntos que é fechada para as operações básicas, né, de conjuntos aí, com um número finito de conjuntos, enquanto que a sigma-álgebra ela é fechada para essas operações básicas envolvendo quantidade enumerável de finita ou infinita numerável de elementos da coleção F. Então isso aqui vai ser mais importante para a gente, mas a álgebra também é um passo intermediário muitas vezes.
E aí eu vou deixar como exercício também vocês fazerem o seguinte: se F é uma sigma álgebra de ômega, então vocês vão provar, primeiro, o vazio também é um elemento de F, tá? Um elemento da sigma álgebra. Segundo, é uma álgebra também, ou seja, toda sigma álgebra é uma álgebra. Em particular, vai valer tudo isso daqui, tá? Então, provando que é uma álgebra, você já tem isso daqui, tá? E aí, se vocês pegarem uma coleção enumerável de elementos de F, então a interseção também vai ser um elemento de F, tá? Então, para provar essas propriedades aqui, ó, essa daqui vocês vão fazer por indução finita, né? Que vocês têm no axioma aqui a base da indução, 2 elementos. E aí, por indução finita, vocês provam um número qualquer. E aí, com isso daqui, vocês provam também isso daqui usando aquelas fórmulas de... aquelas coisas aí, complementar de interseção, união dos complementares, fórmula de De Morgan, uma coisa assim, tá? E aqui é a mesma coisa, tá? Vocês têm aqui no axioma que é fechada para união, então, e é fechada por complementar. Então, complementar de uma união é a interseção dos complementares, então vocês vão concluir isso daqui também. Então, façam esses exercícios. É importante que vocês percebam que toda sigma álgebra é uma álgebra. Mas só a noção de álgebra não é suficiente para desenvolver uma teoria matemática aqui interessante para o que a gente vai precisar. Então, a gente precisa de uma coisa mais forte, que é sigma álgebra, precisa dessa propriedade aqui especificamente, ok? Então, reforço, façam os exercícios, porque é importante tentar fazê-los para aprender os conteúdos, desenvolver os raciocínios aqui. E aqui mais exercícios também. Se eu tenho uma sigma álgebra finita, ou seja, tem um número finito de elementos, lembre-se que a F é uma coleção de subconjuntos, é uma família de subconjuntos. Então, se eu estou dizendo que ela é finita, então ela tem um número finito de subconjuntos de ômega. Então, um número finito de subconjuntos de ômega. Então, prove que se é uma álgebra finita, quer dizer que tem um número finito de subconjuntos de ômega, então ela é uma sigma álgebra de ômega, tá? Então, toda álgebra finita é uma sigma álgebra também. A gente viu, né, aqui no exercício anterior, que uma sigma álgebra é uma álgebra. Então, nesse caso aqui, quando essa álgebra é finita, só tem uma quantidade finita de elementos, então ela vai ser uma sigma álgebra. Isso é bastante intuitivo, né, porque, na verdade, você não... quantidades infinitas de elementos aqui vão ter elementos repetidos. Então, na verdade, nunca você vai ter uma união infinita aqui. Só vai ter uma união finita nesse caso aqui, que é uma álgebra finita. Alguns exemplos. Então, tomo como ômega aqui um espaço amostral qualquer. Então, a gente tem aqui a noção da menor sigma álgebra de ômega. O que é a menor sigma álgebra de ômega? É essa daqui, ó. A menor sigma álgebra de um conjunto qualquer, ela tem que ter o próprio conjunto pelo axioma e tem que ter o conjunto vazio. Então, essa é a menor sigma álgebra que contém ômega, a sigma álgebra de ômega. Então, uma verificaçãozinha disso, né? Claro que segue daqui também, ó, que vai ser uma álgebra, vai ser uma sigma álgebra finita. E eu deixo para vocês escreverem aí a verificação disso como exercício. Aqui no item B, a menor sigma álgebra que contém um subconjunto A. Então, agora é a menor sigma álgebra que contém um subconjunto A. A gente vai denotar isso aqui, sigma de A. Então, essa menor sigma álgebra, ela tem que ter o ômega, tem que ter o vazio, tem que ter o A e tem que ter o A complementar. E nada mais, tá? Então, deixo como exercício também vocês verificarem que essa é a menor sigma álgebra que contém o conjunto A. Ela, de fato, é uma sigma álgebra e vai ser a menor com essa propriedade. Agora, no item C, é o oposto do item A. É a maior das sigma álgebras de ômega. Então, a sigma álgebra das partes, que a gente chama sigma álgebra das partes. Então, a notação é 2 na potência ômega. Isso aqui não é potência mesmo, é só uma notação, tá? Ou então, as partes de ômega. Isso aqui é o quê? É a coleção de todos os subconjuntos de ômega. Então, essa é trivialmente uma sigma álgebra, chamada sigma álgebra das partes de ômega. Tá? Então, tem todos os subconjuntos. Então, tudo vai estar aqui dentro. Então, naturalmente, ela vai ser uma sigma álgebra. Eu deixo para vocês também escreverem, formalizar isso como exercício, a escrita disso como exercício.
E aí, com essa noção de sigma álgebra, então a gente tem a noção aqui de espaço mensurável. Então, seja ômega um espaço amostral qualquer e F uma sigma álgebra de ômega. Então, o par ordenado ômega F é o que a gente vai chamar de espaço mensurável. Então, quando falar em espaço mensurável, vocês vão precisar de um espaço amostral, um conjunto abstrato e uma sigma álgebra. Então, o par, né, conjuntamente aqui, o ômega e a sigma álgebra que você estiver considerando, é o que a gente vai chamar de espaço mensurável. E um elemento da coleção F é o que a gente vai chamar de conjunto mensurável ou evento. Tá? Aqui a noção de evento aparecendo aqui. Então, a gente vai estar sempre considerando um espaço amostral, uma sigma álgebra nesse espaço amostral, e aí qualquer elemento da sigma álgebra é o que a gente vai chamar de evento. Então, vão ser subconjuntos, eventos vão ser subconjuntos do conjunto ômega, mas não, em geral, não qualquer subconjunto. Os conjuntos que fazem parte da família F, ou seja, que fazem parte da sigma álgebra F. Então, e aí a gente diz que F é a sigma álgebra dos eventos de ômega. Um exemplo aqui, os espaços discretos. Então, é um tipo de espaço que vai aparecer muito e aparece nas aplicações. Então, o espaço amostral ômega, ele é finito ou infinito enumerável, tá? Então, ou ele tem um número finito de elementos, ou ele tem uma quantidade infinita enumerável de elementos. Então, esse é o espaço amostral. A natureza dos elementos não importa. Então, a sigma álgebra que a gente considera nesse caso, usualmente, é a sigma álgebra das partes, tá? Então, nesse contexto aqui de espaço amostral finito ou infinito enumerável, a gente sempre vai tomar a sigma álgebra das partes, tá? Sigma álgebra das partes. Então, neste caso, a gente tem um espaço mensurável, que é formado pelo conjunto ômega, né, o espaço amostral, e a sigma álgebra das partes, tá? Então, nesse caso, todo subconjunto é um evento, ok? Então, perceba que eu comentei aqui que os eventos, né, do espaço amostral vão ser subconjuntos da sigma álgebra. Então, em geral, não é qualquer subconjunto de ômega que é um evento. Os eventos vão ser quais? Aqueles que fazem parte da sigma álgebra, tá? Mas nesse caso específico aqui, dos espaços finito ou infinito enumerável, a gente é usual tomar sempre a sigma álgebra das partes, e aí nesse caso, qualquer subconjunto do conjunto ômega vai ser um evento. Então, é uma situação importante que vai aparecer muito aqui. Um exercício aqui para vocês. Se a cardinalidade do espaço amostral for n, ou seja, nesse caso aqui o espaço amostral ele é finito, tem n elementos. Então, se a cardinalidade dele é n, qual é a cardinalidade da sigma álgebra das partes? Então, quantos elementos tem a sigma álgebra das partes? Tá ok? Então, por exemplo, se o ômega tiver 2 elementos, então a sigma álgebra da parte vai ter quantos elementos? Se o ômega tiver 3 elementos, a sigma álgebra das partes vai ter quantos elementos? Então, fica como exercício para vocês. É isso daí. Esse aqui é um exercício de combinatória simples, vocês podem fazer tranquilamente. Já aqui já é um pouquinho mais delicado. Então, se eu tenho que a cardinalidade do ômega é a cardinalidade dos naturais, ou seja, ele é um conjunto infinito enumerável, né? O ômega ele é infinito enumerável. Então, qual é a cardinalidade do conjunto das partes? Então, isso aqui já não é tão tranquilo. Mas isso aqui vocês podem consultar num livro de análise. Então, por exemplo, os livros de análise do Elon Lages Lima. Vocês vão ter isso aqui lá. Quando eu tenho um conjunto com cardinalidade dos naturais, a sigma álgebra das partes vai ter que cardinalidade. Então, isso aqui é para vocês estudarem, pesquisarem. Por exemplo, pode pegar num livro de análise e estudar isso aí. Um teorema aqui. Então, seja, eu vou chamar aqui E caligráfico, seja E um conjunto não vazio, uma coleção de sigma álgebras do conjunto ômega. Então, essa E caligráfico aqui, esse E, é uma família de sigma álgebras de ômega. Então, é um bando de sigma álgebras, todas do mesmo espaço amostral. Então, a interseção, ou seja, chamando aqui de I caligráfico, a interseção de todas as sigma álgebras estão nessa família. Isso aqui é uma sigma álgebra em ômega, tá? Então, provar que é uma sigma álgebra é provar que o ômega está nessa coleção. Aí vocês vão concluir isso naturalmente, porque cada uma dessas é uma sigma álgebra de ômega, tá?
Depois, se vocês pegarem um conjunto A qualquer aqui, o complementar dele também vai estar, mas isso também vai ser natural por causa de isso aqui é a sigma álgebra. E também ela é fechado para união enumerável de subconjuntos. Então é um exercício trivial de conjuntos, e aí fica como exercício para vocês operarem isso. Mas esse teorema é importante aqui, exatamente por causa das definições que vêm em seguida. Então o teorema aqui, seja C, um C caligráfico aqui, C não vazio, uma coleção qualquer de subconjuntos de ômega. Então existe uma sigma álgebra, chamando aqui F índice 0, então F0 de ômega está o quê? A C está contida em F, então C é uma coleção de subconjuntos qualquer. Então não tem propriedade nenhuma para essa C, simplesmente é uma coleção de subconjuntos não vazio, tá? Então essa coleção aqui vai estar nessa F0, e além disso, se eu tenho uma sigma álgebra qualquer de ômega que contém essa coleção, então essa F0 vai estar contida na F, ok? Então existe essa sigma álgebra F0 satisfazendo essas duas propriedades, tá? Isso é uma consequência trivial desse teorema. Então, vamos verificar aqui, ó. Então, seja é caligráfico, a coleção das sigma álgebras de ômega. Coleção de todas as sigma álgebras de ômega, que contém a coleção C. Então, essa coleção F é diferente do vazio. Então, por quê? Então, vejam, para aplicar esse teorema, eu preciso que essa coleção seja diferente do vazio. Então, eu preciso ter essa conclusão aqui. Agora, por que essa coleção é diferente do vazio? Para mostrar que ela é diferente do vazio, você tem que exibir pelo menos uma sigma álgebra de ômega que contém esse conjunto C. Naturalmente, quem vai ser essa coleção? Aí vocês vão responder aqui, tá? Então, se ela é não vazio, então você basta tomar aqui a interseção. Então, essa F0 aqui, que está dizendo que existe, ela satisfaz essas condições. Então, a F0 eu tomo como sendo a interseção da F, para toda F estando na coleção F na coleção E. Então, essa coleção aqui, essa sigma álgebra, isso aqui é uma sigma álgebra, é consequência desse teorema. Isso aqui é uma sigma álgebra. E essa sigma álgebra satisfaz naturalmente essas duas condições aqui, tá? Então, fica só para vocês aí completarem, né, complementarem, justificar por que isso aqui é diferente do vazio. Então, vocês têm que exibir uma sigma álgebra que satisfaz essa propriedade, tá? E aqui vocês têm que só argumentar que, de fato, isso é uma sigma álgebra, porque foi verificado no teorema anterior, e essa coleção satisfaz essas duas propriedades. Então, vocês só têm que justificar isso. Então, é uma coisa tranquila aí, fica para vocês complementarem nos estudos. E aí a gente define aqui o que é a sigma álgebra gerada, a sigma álgebra gerada por uma coleção de subconjuntos. Então, seja C, um C caligráfico aqui, não vazio, uma coleção de subconjuntos de um espaço amostral ômega. Então, a sigma álgebra gerada por C, que a gente vai denotar assim, sigma de C, a sigma álgebra gerada por C, sigma de C. Então, por definição, é a menor sigma álgebra de ômega que contém C, tá? Então, essa está sendo definida assim, a menor sigma álgebra de ômega que contém C. Mas a pergunta natural que vem é, existe isso? Existe isso aqui que eu estou dizendo, a menor sigma álgebra que contém a coleção C? Naturalmente existe. E aqui está o exercício que peço para vocês verificarem exatamente que essa coleção é a interseção de todas essas F. Tá? Eu tomo o E como sendo a coleção das sigma álgebras de ômega que contém C, pego a interseção de todas elas, então isso é a sigma álgebra gerada por C. Então, naturalmente, ela vai satisfazer essa propriedade aqui, ó, menor sigma álgebra que contém C. Menor sigma álgebra quer dizer o quê? Se eu tiver qualquer outra sigma álgebra que contenha C, então ela vai conter essa coleção aí, tá? Então, isso é o que a gente vai chamar a sigma álgebra gerada pela coleção C. Então, só para vocês formalizarem a escrita do que eu falei. Então, deixo como exercício para vocês isso daqui. Bom, aqui uns exercícios que eu vou deixar para vocês, é importante vocês tentarem fazer, são algumas propriedades aqui envolvendo sigma álgebras. Então, primeiro, se eu pego C como sendo, ela só tem esse elemento aqui, é um subconjunto A qualquer de ômega, e a coleção C é só o conjunto.
tá? Só o conjunto que eu pegar. Então, determine quem é a sigma álgebra gerada por C. Então, peguei um conjunto, simplesmente, e a coleção C é só esse conjunto. É uma coleção de subconjuntos de ômega, mas só tem esse conjunto A. Então, determine quem é a sigma álgebra gerada por C. Então, o exercício 2, se eu pegar duas coleções, uma coleção C1 contida numa coleção C2, naturalmente aqui diferente vazio, então são coleções de subconjuntos, então prove que a sigma álgebra gerada pela coleção C1 está contida na sigma álgebra gerada pela coleção C2, tá? Então essa propriedade é importante, que a gente vai usar muito ela. Então fica como exercício vocês verificarem. Se eu tenho duas coleções, uma C1 contida na C2, então as respectivas sigma álgebra vão preservar essa relação aqui, ó. Sigma álgebra gerada por C1 vai estar contida na sigma álgebra gerada por C2. Propriedade 3, se a F é uma sigma álgebra de ômega, então a sigma álgebra gerada pela F é a própria F, tá? Ou seja, se você já começa com uma sigma álgebra e vai formar uma sigma álgebra gerada por ela, então vai ser ela mesma, não vai sair do lugar. Sigma álgebra gerada pela sigma álgebra F é a própria F. Então, em particular, se eu pego uma coleção C no vazio, então uma coleção de subconjuntos de ômega, então a sigma álgebra gerada pela sigma álgebra gerada por C é a própria sigma álgebra gerada por C. Então, a consequência direta disso daqui, quando você pega F como sendo sigma álgebra gerada por C. Então, façam esses exercícios que a gente vai usar essas propriedades já no próximo vídeo, tá? E aí, com isso aqui, a gente vai definir uma sigma álgebra importantíssima, que é a sigma álgebra de Borel na reta. A sigma álgebra de Borel na reta dos números reais, conjunto dos números reais. Então, seja ômega, o espaço amostral aqui é o conjunto dos números reais. Esse O caligráfico é a coleção dos conjuntos abertos de R, tá? Então, a sigma álgebra de Borel em R, a sigma álgebra de Borel nos reais, ou a sigma álgebra dos borelianos de R, ela é denotada e definida da seguinte forma. Então, essa aqui é a notação que a gente vai usar, a sigma álgebra de Borel na reta. Então, esse B caligráfico vai sempre fazer referência a Borel, tá? Então, a sigma álgebra de Borel da reta, no caso. Então, por definição, a sigma álgebra de Borel é a sigma álgebra gerada pela coleção dos abertos, tá? Então, tudo isso tá bem definido por tudo que eu falei anteriormente, né? Essa noção de sigma álgebra gerada. Agora eu peguei uma classe, uma situação bem particular, que é o espaço amostral sendo os reais e a coleção sendo a coleção dos abertos na reta. Tá? Os abertos usuais mesmo, da topologia usual da reta. Nada de topologia estranha aqui. Essa topologia usual da reta, os abertos, os conjuntos abertos que vocês já estão familiarizados dos cursos de análise básico. Então essa é a sigma álgebra de Borel, que vai desempenhar um papel muito importante nessa disciplina. Bom, em um teorema, então seja se a coleção dos conjuntos fechados de R, então a sigma álgebra gerada por C é a sigma álgebra de Borel. Então vejam, na definição eu peguei aqui como geradores da sigma álgebra de Borel, né? Coleção dos geradores é quem? Coleção dos abertos. Então isso eu tomo e faço a definição. Por definição, a sigma álgebra gerada por essa coleção é a sigma álgebra de Borel. O que esse teorema aqui está dizendo? Que se eu pegar a coleção dos conjuntos fechados da reta, vai ter a sigma álgebra gerada correspondente. Essa sigma álgebra gerada correspondente coincide com a sigma álgebra de Borel, tá? Então, ou seja, essas duas sigma álgebras são iguais. A sigma álgebra gerada pelos conjuntos fechados e a sigma álgebra gerada pelos conjuntos abertos. Dão a mesma sigma álgebra que é a sigma álgebra de Borel. Então, isso aqui vou deixar como exercício, é um exercício simples, bastando vocês lembrarem aí dos cursos de graduação de análise na reta, que vocês pegar um conjunto E da reta aberto, então vocês devem lembrar que um conjunto da reta é aberto, se somente se o complementar dele, é fechado. Então, aberto contido em R, fechado contido em R.
Então, um conjunto em R é aberto somente se o complementar dele é fechado. Então, essa propriedade básica dos cursos de introdutório de análise na reta é o que vai garantir essa propriedade aqui, verificar essa propriedade com bastante tranquilidade. Então, basta lembrar disso para verificar essa propriedade. Então, deixo como exercício vocês verificarem isso, tá ok? Provar que a sigma-álgebra gerada pela coleção dos fechados da reta coincide com a sigma-álgebra gerada pela coleção dos abertos da reta e, por definição, isso é a sigma-álgebra dos borelianos da reta, tá? Então, é importante fazer esses exercícios para aprender, desenvolver as ideias aqui, e essas propriedades a gente vai usar em vídeos seguintes. Bom, concluindo aqui, né, primeiro vídeo, a unidade 1, a gente está abordando aqui os elementos fundamentais da teoria da probabilidade, que a gente vai abordar aqui, da probabilidade. Tratando de classes de conjuntos, a noção de eventos, vocês têm que lembrar que eventos vão ser elementos da sigma-álgebra que vocês estiverem tratando, então vocês vão estar com um espaço amostral e uma sigma-álgebra, e aí os elementos da sigma-álgebra vão ser os eventos, tá? Noção de espaço amostral, ponto amostral, a álgebra de conjunto, sigma-álgebra de conjunto, a noção de espaço mensurável e evento, tá? Sigma-álgebra gerada, importante isso aqui é a importância da sigma-álgebra de Borel na reta, exemplos e exercícios para vocês desenvolverem aí, e as referências para vocês complementarem, está aqui os livros do Barry James e do Alan Carr. Essas referências estão indicadas no plano de ensino da disciplina e também está na descrição aqui desse vídeo abaixo. Bom, e com isso eu concluo esse vídeo e até o próximo vídeo. Tchau.